Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre esses materiais que estão na mesa e alguns outros que estão ao lado. Tudo isso para responder um questionamento que vocês têm levantado muito lá pelo Instagram, que é: Paula, tem hora que você faz uma postagem falando que fez uma atividade com a sua filha de vida prática. Daqui a pouco você faz outra postagem muito semelhante falando que fez uma atividade da área de refinamento dos movimentos. Daqui a pouco você está fazendo outra atividade, falando que é da área de cuidado consigo, cuidado com o meio, cuidado com o ambiente, e a gente está levemente perdido no meio de tudo isso, porque a gente não consegue entender essas subdivisões que você coloca. Calma, respira, que é muito simples de entender e eu vou explicar isso para vocês agora. Para idades entre 18 meses e 3 anos de idade, o ensino em Montessori é dividido em 4 grandes áreas: vida prática, sensorial, linguagem e artes. Hoje nós vamos falar da área de vida prática. Se você gostar da forma que eu vou explicar aqui e quiser ver essas mesmas divisões para as áreas sensoriais, linguagem e artes, daí é só vocês falarem que eu gravo um vídeo para vocês, tá bem? Mas hoje nós vamos focar em vida prática. A área de vida prática é dividida em 5 sub-áreas: coordenação motora grossa, refinamento dos movimentos, cuidado consigo ou também autocuidado, cuidado com o outro, que é o que a gente chama de graça e cortesia, e cuidado com o ambiente. A primeira área é coordenação motora grossa. Eu trouxe aqui uma bicicleta para mostrar para vocês. Essa bicicleta é própria para bebês, tem vários modelos dessa pela internet, tá bem, pessoal? Essa é exatamente para idades a partir de 12 meses e um pouquinho, tá? A partir de 1 aninho. Porque ela é uma bicicleta bem baixinha mesmo. E aí a criança usa ela com 2 rodas até por volta de 24 meses ou próximo ali de 24 meses. Quando ela faz 2 aninhos, a gente retira as 2 rodas e coloca só uma roda aqui no meio e ela passa a ser a famosa bicicleta de equilíbrio. Por que eu trouxe essa bicicleta para a área de coordenação motora grossa? Porque a área de coordenação motora grossa é uma área que trabalha exatamente esses movimentos de correr, andar, escalar, pedalar. Aqui em casa eu tenho pouquíssimo espaço, eu não tenho nenhuma varanda. Tenho um quintal, mas o meu quintal é praticamente morro abaixo. Então, assim, é difícil realizar certas atividades com a Cecília. Foi por isso que eu adquiri essa bicicleta, porque aí eu consigo sair, né, para algum lugar e levar ela para pedalar um pouquinho, para trabalhar essa área de coordenação motora grossa. Mas é muito importante que a criança nessa idade ela tenha a oportunidade de pedalar, de escalar, de nadar, de correr. Exatamente porque nessa idade a criança está num período sensível que a gente chama de período do movimento, ou seja, ela está aberta a realizar atividades de coordenação motora grossa. Outra área é a área de refinamento dos movimentos. Acredito eu ser a área mais famosa do método Montessori. Grande parte das pessoas que conheceram o método Montessori conheceram por meio de uma atividade dessa área de refinamento dos movimentos. A primeira atividade de refinamento dos movimentos se chama transferência de nozes, que é uma atividade que eu preparei usando tampinhas de garrafa e 2 potinhos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo bem sobre ela. E aí a criança faz esse movimento de pegar o objeto de um lado e transferir para o outro lado. Quando a gente está falando da área de refinamento dos movimentos, nós estamos falando da área de coordenação motora fina, ou seja, são atividades que vão estimular o desenvolvimento dos dedos, do pulso, da palma da mão, que são movimentos importantíssimos, por exemplo, para a criança escrever, para a criança desenvolver atividades artísticas. Então, todas essas atividades, ao contrário do que se acredita, não é para ensinar a criança a arrumar a casa, não é para ensinar a criança a trabalhar. Isso é consequência, mas todas essas atividades são com um objetivo muito maior. Por exemplo, preparar a criança para escrita, preparar a criança para realizar outras atividades acadêmicas importantes.
E aí, depois dessa atividade de transferência de nozes, a gente segue para a atividade que Cecília está fazendo hoje, que eu ainda não compartilhei com vocês, que é a atividade de transferência de feijão. O feijão é um grão menor do que a nozes, então quando a gente sai da atividade de transferência de nozes e entra na atividade de transferência de feijão, a gente aumenta o desafio porque diminui o tamanho do grão. E aí depois seguem-se diversas outras atividades, não tinha como colocar todas aqui, porque nem teria uma mesa que coubesse, e também porque eu ainda não tenho todo o meu enxoval montessoriano preparado. Essa daqui é uma das atividades mais famosas, que é a atividade de versar líquido. Então a gente coloca a água em uma das jarrinhas, e a criança vai passando a água de uma jarra para outra. Todas essas atividades seguem uma ordem. A criança começa a fazer a partir de 18 meses, mas se ela tem 2 anos e meio e não teve oportunidade de fazer a transferência de nozes, a gente começa com essa atividade, começa do início e vai seguindo essa ordem. A diferença é que talvez uma criança maior precise ficar menos tempo nessa atividade do que uma criança menor. Cecília não tem 18 meses, ela tem 16 meses, mas como eu já realizava outras atividades com ela desde bebê, eu senti que ela estava pronta para começar a praticar essas atividades, por isso começamos. Saindo da área de refinamento dos movimentos, nós temos a área de autocuidado ou cuidado consigo. E aí aqui são atividades que vão ensinar a criança a comer, a se vestir, a escovar os dentes, lavar as mãos, ou seja, a cuidar de si, autocuidar-se, cuidar por si próprio, cuidar sem a ajuda de um adulto. E aí, para que isso aconteça, a gente precisa de instrumentos que facilitem o trabalho da criança, né? E aí eu trouxe aqui, por exemplo, uma bandejinha que eu tenho usado com a Cecília no café da manhã. Hoje Cecília já se serve no café da manhã. E aí eu coloquei aqui uma canequinha pequenininha, eu tinha um copinho de vidro que quebrou, inclusive eu preciso repor, mas uma canequinha de alumínio faz, né, tão bem o papel quanto o copo de vidro. O de plástico não é interessante porque o plástico, além de todos os plásticos terem a mesma temperatura, o plástico cai no chão e não faz barulho, o vidro cai no chão e quebra. Então, quando isso acontece, o que a gente chama em Montessori de controle do erro. Quando cai no chão e faz barulho, a criança, tem alguma coisa errada, significa que eu preciso tomar cuidado. Se cair vai quebrar, ou se cair vai fazer barulho, tá? Então, aqui uma canequinha de alumínio, eu tenho aqui uma espátula bem pequenininha com cabo de madeira e a ponta de alumínio, né, que são duas temperaturas e texturas diferentes. E aqui eu tenho uma manteigueira, uma mini manteigueira bem pequenininha, que é a que a Cecília está usando hoje. Ela consegue pegar com a mãozinha dela e coloca a tampa do lado, vem com a espátula, pega a manteiguinha e passa no pão. Então, para que a criança aprenda a desenvolver essas atividades, a gente precisa oferecer a ela instrumentos pequenos. Eu trouxe aqui outras variações dessa atividade que eu também já estou praticando com a Cecília. Uma delas é essa bandejinha aqui que eu preparei. Dentro da bandejinha tem uma mini tábua, Dentro da bandejinha tem uma mini tábua e uma faquinha que eu peguei dos brinquedos dela porque é pequenininha e tem o formato que eu precisava. Então aqui nessa tábua eu coloquei um rolinho de massinha e aí ela vem com a faquinha, ela ainda não sabe realizar bem porque ela ainda não tem coordenação motora para cortar, ela faz assim com a faquinha em pezinho, vai ser uma gracinha. E aí o objetivo seria ela cortar e colocar aqui dentro do potinho. Corta, coloca dentro do potinho. Aqui trabalha a questão da coordenação motora fina, prepara a criança para cortar alimentos, por exemplo, como a banana, trabalha a ordem, porque ela tem que cortar, colocar aqui. Trabalha a concentração. Eu não comecei essa atividade diretamente com a banana porque eu não queria desperdiçar alimentos. A massinha é molinha, é fácil de trabalhar e é reutilizável e é barato. Outra coisa também que a gente pode fazer é um jogo americano, um lugar de mesa. Esse daqui eu fiz usando uma folha de chamex e aí eu fiz um círculo grande para ela ir aprendendo aos poucos, ela ainda não sabe,
Aqui no círculo grande coloco o prato, no pequeno o copo e aqui tem o espaço da colher. Uma outra atividade que a gente pode usar também para a área de cuidado consigo é uma bandejinha com uma bonequinha e uma cestinha, conforme o que você for ensinar para a criança. Vou colocar aqui para me facilitar, pessoal. Aqui eu preparei uma bandejinha para escovar o dente da boneca. Então aqui tem uma pasta de dente, tem uma escovinha de dente, tem um fio dental e uma toalhinha, caso a boneca precise para secar a boquinha. E aqui do lado eu coloquei um potinho para colocar água e ela poder molhar a escovinha e escovar o dente da boneca. Quando ela cuida da boneca, ela automaticamente está aprendendo a cuidar de si própria. E aí aqui a gente pode fazer uma série de atividades, né? Escovar dente, pentear cabelo, dar banho, aprender as partes do corpo, enfim, colocar a criatividade para funcionar. Outra atividade que eu fiz aqui em casa é essa daqui que se chama telalho. Eu fiz usando cabo de vassoura, eu cortei o cabo de vassoura em 4 partes, pregamos e levamos para a costureira fazer essa parte de tecido pra gente. Aqui embaixo é uma abertura de velcro, aqui em cima são 2 aberturas de velcro no sentido contrário e a criança ainda tem esse desafio de ter que passar a fivela, né, aqui por dentro. Isso ensina a criança a vestir-se, a calçar-se. Ah, Paulo, eu queria muito realizar essas atividades com a minha filha, mas eu não tenho uma costureira por perto, não sei como faz. Pega um sapatinho que tem a velcro, tá vendo? E aí coloca a criança para abrir e fechar. A outra área é uma área de cuidado com o outro. E aí eu trouxe aqui um livro. Eu uso muito livros também para trabalhar as áreas com Cecília. E aqui é um livro onde ensina a criança a falar por favor, obrigada, frases, né, de graça e cortesia. E aí, Cecília ainda não fala, ela não sabe falar por favor, ela não sabe falar obrigada, mas tudo que a gente fala com ela, a gente fala, pega esse livro pra mim, por favor, obrigada, né? E aí nessa área também a gente pode trabalhar o servir o outro, enfim, a convivência social de modo geral. Pode trabalhar os conflitos, como a criança vai resolver um momento de estresse, um momento de guerra, um momento que ela quer brigar com o amigo, que ela quer bater no amigo, como vai resolver. A outra área é a área de cuidado com o ambiente. Eu coloquei aqui um regador e um baldinho. E aí a ideia seria a criança encher esse baldinho de água, depois transferir a água para o regador, caso ela já tenha habilidade para isso, pegar o regador e molhar uma planta. Se ela não tem habilidade para isso, a gente pode colocar a aguinha no regador e ela ir lá regar a plantinha. Mas existem diversas outras atividades relacionadas ao cuidado com o ambiente, que é varrer a casa, limpar uma mesa. A Cecília já limpa a mesa do café, lavar uma louça. E sempre, pessoal, focando que a criança ela não faz atividade como nós adultos. Então, ela não vai varrer o chão com o objetivo nosso, que é de deixar o chão limpo. Ela não sabe o que é isso, ela não está preparada para isso. Ela vai varrer o chão com o objetivo de se desenvolver, de trabalhar a coordenação motora. É por isso que eu falo que ensinar a varrer é o último dos objetivos. Quando eu permito que a minha criança pegue uma vassoura para varrer, eu estou permitindo que ela se desenvolva, que ela aprenda, que ela desenvolva suas habilidades motoras. E aí vocês vão me perguntar, mas não tinha outro jeito de treinar a coordenação motora que não fosse colocando a criança para trabalhar? Sim, teriam outras diversas formas. Mas a criança ela é fascinada por tudo que o adulto faz. Ela quer imitar o adulto que ela admira. Quando ela vê a mãe, ou o pai, ou o irmão varrendo a casa, essas pessoas são as pessoas que ela admira. Então ela quer imitar, porque ela confia que o que essas pessoas estão fazendo é algo bom, então ela quer imitar aquilo ali. Então, se a criança já tem essa vontade, esse desejo que é nato dela de imitar o que o adulto que ela admira está fazendo, então nós aproveitamos essas atividades para trabalhar toda essa questão do desenvolvimento motor da criança. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Se quiserem ver um pouquinho das outras áreas, como eu falei, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter muito prazer em gravar.
Já tem uma menininha me chamando. Eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus. Lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre e até a próxima.